Histórias de Sucesso Pod de hoje vem em dose quíntupla. Pensa que coisa maravilhosa. Difícil vocês verem essa mesa tão repleta, mas é que hoje nós temos histórias muito especiais e por um motivo mais especial ainda. Eu tenho a honra de apresentar para vocês esses nossos parceiros e vocês vão saber o porquê dessa parceria e vou pedir para que eles mesmos se apresentem para vocês. Vou começar aqui, não vai ser ladies first nesse momento, vou começar aqui pelo Rodrigo. Rodrigo, por favor, se apresenta para o pessoal do podcast. Bom, eu sou o Rodrigo Alcântara, sócio da Natana, do Angelson e da Fabiana, e novidades, né? Venho do mercado financeiro, da área da indústria, fiz carreira em multinacional na área financeira e estou nessa expertise dando assessoria, consultoria, conselho para grandes empresas na parte de M&A, aquisições, tesouraria. Muito bom. Fabi. Vamos lá. Bom, eu sou Fabiana Quezada, casada com o Angelson, não é? Tá aqui. Bom, eu venho do direito, então sou formada em direito desde 99 e me especializei no direito sistêmico, sou uma pioneira no direito sistêmico, então trouxe essa filosofia para a solução de conflitos, não só no direito, mas também para as empresas, e é sobre isso que nós vamos falar aqui. Que legal, é um assunto fantástico, vocês vão amar. Angelson. Olá, bem, a Fabiana já fez uma apresentação prévia aqui, eu sou o Angelson Quezada, também venho do direito, né, formado há 28 anos em direito, me especializei na área do direito, mas também empresarial, trabalhista, civil, e a minha expertise hoje justamente é auxiliar empresas e empresários que tenham a sua estrutura já montada, mas que já estão talvez maior que o próprio empresário. Isso acontece muito na prática. E por fim, não menos importante, Natana. Olá, meu nome é Natana Alcântara. Eu falo que a minha profissão não me define, ela faz parte da minha vida, mas eu gosto de brincar, eu falo que eu sou uma criatura criativa, filha do Criador. Olha, criativa mesmo. E eu sou esposa do Rodrigo, sou empresária, sou filha de empresário, então eu empreendo há mais de 20 anos. E atualmente, além de ser empresária em 3 empresas, eu também sou conselheira de empresários e vim aqui com esse time maravilhoso para a gente poder compartilhar as novidades com vocês. Muito bom. Natana, falando das suas empresas, vocês são proprietários e são sócios do Masterboard que fica em Alphaville, São Paulo. Isso. Conta um pouquinho para o pessoal o que é o Masterboard. O Masterboard foi um projeto bem legal que nasceu de uma amizade, de uma conversa despretensiosa. E eu e o Rodrigo, nós já atuávamos como conselheiros e aí nós conhecemos esse casal maravilhoso, que são nossos amigos e atualmente os nossos sócios. E a partir daí a gente uniu a nossa expertise quanto conselheiros para criar esse board, para que a gente pudesse direcionar as empresas em prol de organização, governança, perenidade, sucessão, aqueles temas que são direcionados para empresas que já estão mais estruturadas, empresas médias e grandes. E aí, através dessa amizade, a gente viu que nós tínhamos sinergia, tanto profissional quanto de valores pessoais, e a partir disso nasceu o Masterboard, ou seja, hoje nós temos uma empresa destinada a um conselho consultivo, e ela pode ser no formato exclusivo ou no formato compartilhado. Não é maravilhoso? E o que essa apresentadora faz aqui entre esses membros tão especiais? Pessoal, a gente se conectou, eu e a Natana, e realmente valores é uma coisa que conta muito. Uhum. E acabamos entendendo que Sorocaba merecia um projeto de Masterboard, não é, pessoal? Sim. Porque eles já desenvolvem esse trabalho com maestria na cidade de São Paulo, em Alphaville e toda a região de São Paulo. E como empresária há mais de 30 anos, eu percebi que Sorocaba tem algumas empresas que já estão amadurecidas, já estão organizadas em empresas de médio e grande porte e que normalmente, hoje em dia, a questão do conselho consultivo, né, pessoal, é muito importante porque é uma força para o empresário que muitas vezes é muito solitário na tomada de decisões. E mais do que um único conselho, a gente tem aqui um grupo de especialistas.
A Natana, Eu sou especialista em posicionamento de marcas e experiência do cliente. o Angelson, como ele falou. Bem, não só na parte jurídica, mas também na parte de compliance, mapeamento de riscos para a empresa, no intuito justamente, Lilia, de aumentar essa matriz de fluxo decisório para o empresário. A Fabiana, Na gestão de pessoas, com o desenvolvimento através de uma visão sistêmica em que a gente consegue entender a empresa como um todo e observar quais são os conflitos que a empresa está passando e como solucionar. porque a gente sabe que os grandes desafios, eles começam normalmente entre pessoas. E nós temos uma coisa muito positiva dentro da nossa mesa de board. 3 advogados. Pois é. O Rodrigo é advogado também? Não. Então somos 3, né? Nós 3 mesmo. Eu falei, bom, a Natana é super descolada, ela já sabe de tudo. E o Rodrigo, principalmente nessa área tão sensível, Rodrigo. Responsável pela parte de finanças e expansão dos negócios. Todas as empresas pensam em expandir, só que não sabem muito bem qual é o caminho, e aí é onde eu entro com essa expertise. Planejamento e tudo mais, né? E eu, pessoal, tenho a honra de me associar a essas pessoas tão especiais. É um orgulho para mim. E vou cuidar do desenvolvimento pessoal da figura do dono, da comunicação desse profissional perante a sociedade, em redes sociais, nos seus discursos, nos seus pitches, porque às vezes os empresários, eles se preocupam tanto com o negócio que esquecem que eles representam uma marca. E nem sempre essa representação, essa comunicação está à altura da competência dessa marca. Então é muito importante esse posicionamento de comunicação e para isso, para a gente se comunicar bem, nós devemos nos conhecer. Sim. Então eu acho que é uma equipe multidisciplinar, não é? E isso é muito bacana porque o Angelson traz muito essa questão. Ele tem muitos anos de experiência atuante como conselho. E a maioria dos conselhos são técnicos. E aqui a gente tem essa equipe multidisciplinar para poder olhar para vários pontos dentro do negócio, inclusive para fazer esse acompanhamento com o CEO. Sim. Então, por isso, o nosso time de conselheiros é tão diversificado. Até mesmo porque você já atua como conselheira dentro da sua empresa. Quantos anos como empresária? Mais de 30. Abafa o caso, né, gente? Então, Minha você idade não me define. tem bastante case para poder compartilhar de momentos de desafios e com certeza isso vai acrescentar muito para o nosso time, porque é uma empresária real. A gente tá cansado, né? Eu vejo que muitas vezes a gente olha para a internet e vê os gurus falando de uma coisa que nunca fizeram. Nunca tiveram uma folha de pagamento nas costas, mas estão lá falando sobre empresa, sobre sucesso, sobre empreendedorismo. Sobre sair do operacional, é o discurso que mais tem. Eu ia falar exatamente isso. Trabalhe 4 horas por dia, só que não. Ou seja, delegar é importante, ter noções de como empreender é importante, mas é um conjunto. E ninguém sabe tudo sobre tudo, não é mesmo? Não. E é isso que nós estamos fazendo, né? Justamente colocamos essas pessoas aqui nas suas específicas áreas, porque assim, não basta você colocar, muitos desses gurus que estão na internet, eles colocam ali, né, a ideia de uma formatação muito técnica de multinacionais que eles já tiveram talvez alguma experiência. Uhum. Eles querem aplicar isso na empresa sem conhecer o ecossistema da empresa. Então, quando nós falamos e você brilhantemente já identificou, a maioria dos problemas começam em pessoas, entender pessoas, né? Processos é muito interessante, a IA, a tecnologia é muito interessante, mas se eu não tiver aquela visão sistêmica de pessoas e principalmente daquilo que o empresário colocou no teu coração, porque é ele que vai ter, assim, o conselho é justamente dar para ele melhores condições de tomar decisões. Exato, Sim. porque a decisão é sempre do dono. Sim. E um ponto muito importante, né? Que geralmente o empresário, ele tá ali tão submerso no mundo dele que ele esquece de olhar as coisas simples que estão acontecendo ao redor. Exato. E a gente vem com uma ideia e com uma visão de fora, não envolvida emocionalmente com o negócio, que ajuda ele a ter uma visão mais clara do que ele está fazendo. Sim. É como se... É como não. Nós estaremos desassociados do problema, mas em prol de resolver problemas. Sim. Sim. E Mas- isso ajuda, né? E o trabalho que a gente faz com a visão sistêmica
é trazer também para o empresário foco no propósito da empresa dele. Para que essa empresa existe? A quem essa empresa serve? Quem são as pessoas que estão envolvidas? Então, às vezes, a gente traz pessoas de fora para atuar dentro da empresa e essas pessoas não têm noção nenhuma do que está acontecendo, qual é a essência, o que essa empresa quer. Ontem mesmo eu fiz um movimento para uma empresária que contratou uma equipe de marketing e ela falava, Fabi, eu tô meio decepcionada, porque assim, eu quero fazer uma coisa e eu vejo que não vai. E realmente a equipe não estava conectada com ele, com a empresa, com a essência do que é a empresa dela. Porque ela tem uma ideia de propósito que o marketing não tem. Então isso acaba desconectando as pessoas e desconectando também os clientes. E os resultados. E os resultados, com certeza. Então, a gente traz essa visão mais ampliada para o empresário de que, assim, como é que ele pode conectar o propósito dele com o servir? E Pode falar, Natânia. isso é um ponto bem bacana que a gente pode linkar aqui com a regional do Masterboard Sorocaba, no sentido de ampliar a visão. Sim. Eu estou em Sorocaba com o Rodrigo há 12 anos. Você tá aqui desde Quase sempre. 60. E desses 12 anos, nós percebemos a evolução na mentalidade do sorocabano, que é super positivo. Eles estão evoluindo, só que o conselho, ele vem com uma visão para literalmente furar a bolha e vir com uma visão macro. Recentemente, a gente estava conversando até com uma outra conselheira, que ela atua a nível global. Quais são os efeitos econômicos, os geopolíticos, os efeitos do clima? O que isso pode impactar dentro do seu negócio? Então, nós vamos trazer para Sorocaba esse nível de discussão. Certo. Que vai muito além da região Sorocaba, quando a gente pensa na questão de expansão. Para onde eu vou expandir? Como que eu vou expandir? O que isso vai reverberar no meu negócio? E eu vejo assim, quando a gente pretende uma mudança e pretende novos resultados, é muito difícil você conseguir se você não mudar a cabeça do dono. Às vezes, o entrave de uma empresa está na cabeça do dono. Sim. Primeiro, na questão do merecimento, porque por mais sucesso que uma empresa tenha, ela tem esses entraves que são ligados ao passado, às histórias de vida, a não ser mais do que meu pai for, ou não ser menos, ou seja... e aí, quando você começa a trabalhar a figura do dono e quais são os entraves ali que estão muitas vezes impedindo esse crescimento, a coisa Começa a flui. fluir. Então eu vejo que o meu trabalho e da Fabi são muito conectados e a gente vai poder ajudar muitas pessoas, porque o nosso intuito é gerar resultados. Sim. E a gente diz que, assim, sem ordem, o amor não flui. Exato. Porque a gente quer fazer algo, mas se a gente está fora do nosso lugar, como é que as coisas vão fluir? Se eu estou num lugar de pai, de mãe, por exemplo, dos meus funcionários, eu vejo muitas empresas que têm esse problema. Às vezes são empresas muito paternalistas. Sim. E aí começam a ter conflitos dentro da empresa. Como é que resolve isso? Precisa voltar para o seu lugar. Porque senão o próprio amor dentro da empresa, né, a gente usa esse termo, não vamos poético. dizer, romântico e nem poético, mas esse amor que existe, esse fluir da empresa não caminha. Exato. Ou seja, é um movimento novo, é uma novidade. Talvez muitas pessoas ainda não tenham escutado falar sobre essa possibilidade de você manter um conselho na empresa, mas a gente vem com uma proposta muito democrática, não é, pessoal? Sim, e tem duas falas aqui que a gente utiliza muito para poder trazer a consciência para os empresários. Conselho é diferente de opinião. Sim. O conselheiro, ele tem cases, ele se especializou e ele vai ali trazer as ferramentas e o principal, ele é comprometido com o resultado. Opinião, você pode tomar um café com qualquer amigo. É verdade. E ele vai trazer alguma sugestão, só que aí você vai aplicar, vai ter um acompanhamento, tem compromisso com o resultado. Então, a gente tem uma metodologia para poder seguir, para que não vire meros opinadores, mas sim conselheiros. E também o outro ponto é que conselho não é consultoria. Sim. A consultoria, ela vem para resolver um problema pontual, ela coloca ali os termos operacionais para poder funcionar. O conselheiro, ele vem olhando para o negócio com visão de longo prazo. E com visão macro, de longo prazo. Então, é altamente pensando no legado, na perpetuidade do teu negócio. Então, a gente vem para direcionar esse ponto. Esse ponto é muito importante. A questão do macro e a questão... Ninguém vai colocar a mão na gestão.
não é? Mas direcionamento, planejamento, orientações, mas pautadas em método. E na Sim. longevidade do negócio. Isso é o Exato. principal. Governança corporativa, e quando nós estamos falando aqui do conselho, é olhando o negócio não só numa forma macro, mas dando ao empresário, ao fundador, uma noção de longevidade daquilo. Ou seja, de como construir e deixar a máquina empresarial de uma forma que ela consiga fluir, não tão dependente mais dele. E você, Angelson, já tem essa bagagem como conselheiro, né? Já tenho, sou board advisor, certificado, mas como a própria Natana falou aqui, todos nós já aplicamos isso. Então, na vida, assim, eu tive a oportunidade de estar dentro de grandes empresas, inclusive multinacionais. Já estive na FENSA, onde eu tive o contato primeiro com questão de processos. Então, assim, a minha experiência somada com tudo isso aqui, porque a Natana colocou aqui uma coisa que é muito fundamental. As questões técnicas. Muitos desses consultores que têm, eles vêm com uma noção técnica, vêm com algo engessado para a empresa. Sim. Mas não é simplesmente isso. Hoje, tá assim, no mundo se fala muito de IA, tecnologia, mas antes de colocar IA, tecnologia, eu tenho que entender a empresa, a cabeça, como você bem me falou, do dono da empresa. Então, olhar que, poxa, a estrutura é um primeiro lugar, depois eu vou ver processos, pessoas, para depois colocar justamente a tecnologia. Exato. Então, toda a bagagem, são 30 anos aí onde eu consegui perambular por diversos tipos de empresa e ajudar da melhor forma a elas sobressair, né? Porque assim, são justamente os obstáculos que o empresário ele olha e fala como problema que nós olhamos e falamos como oportunidade. Exato. Porque realmente o ganho, o lucro, ele está naquilo que é difícil dos outros fazerem. E nós, como bons conselheiros, ajudamos a tomarem essas decisões. Ninguém cresce fora da diversidade. O fato é esse. Em alguns casos específicos é até possível, mas a grande maioria, diante de uma diversidade, quando bem trabalhada e bem entendida, gera-se uma oportunidade, realmente. Tem aquele chavão, né? Na Sim. crise, crie. Sim, Mas- na estabilidade fica tudo zona de Agora, no conforto, caos né, é que Rodrigo? o crescimento acontece. Principalmente eu vejo na sua área financeira. Se tá pingando certinho lá, para que eu vou cortar custo? Para que eu vou ficar olhando para aquilo? Agora, bateu a primeira dificuldade, daí o pessoal vai olhar para o seu lado, é ou não é? E eu falo, tem uma coisa que eu gosto de exemplificar com um gráfico, né? Se você não está crescendo, você está morrendo. Por quê? Exato. Imaginem um gráfico que vai crescendo. Se você está em uma linha estável, você está em uma constante. Se vem uma outra pessoa que está crescendo, você está ficando cada vez mais distante dessa pessoa que está crescendo. Ou seja, você não está estável, você está morrendo. Sim. T. Harv Legal, Eker já verdade. dizia isso, né? Se você não está crescendo, você está morrendo. morrendo. E nosso interesse é porque as empresas cresçam, evoluem e prosperem evoluam e prosperem cada vez mais. Sim, eu sei que a gente já tá chegando no final, mas eu quero pontuar aqui algo muito legal para trazer para Sorocaba essa visão, Sorocaba e região. Porque o interior paulista, eu sempre publico lá nos meus stories, está aquecidíssimo. E, inclusive, por isso, nós vamos também trazer uma parte da nossa operação para cá, eu e Rodrigo, né? Não só em Alphaville, a gente vai ter lá em Alphaville, mas a gente vai ter em Sorocaba também. Justamente por isso, porque o interior está aquecido. E o papel do conselho, além de fazer as empresas crescerem ainda mais, crescerem de maneira organizada, apoiar esses CEOs nas tomadas de decisão com sabedoria, o mercado pensando em cliente, experiência do cliente, posicionamento da marca, você ter um board de conselheiro hoje é fundamental na sua reputação para o mercado, para sua concorrência. Perante porque seus pares, exato. Exatamente, porque você se torna uma empresa altamente diferenciada quando você tem um conselho. Porque só tem um conselho consultivo empresas que são minimamente organizadas, tá certo? Porque eu posso até contratar um conselho consultivo, mas se você não tiver organizado, pouco um conselho pode fazer, tá certo? Então, assim, o conselho ele é para médias empresas que já entenderam a necessidade de uma área jurídica, de uma área financeira, de gestão de pessoas, de atendimento e tal, desenvolvimento. Agora, o conselho vem trazendo essa visão ampla, macro, mas
acaba atraindo também o olhar dos pares, dos clientes, dos fornecedores. Dos stakeholders. Exato. Então é muito legal. E a grande novidade, vamos contar? Vamos. Vamos, que a gente tem hora. um convite muito especial que acontecerá no próximo dia 27 de julho, Natana. Sim, 27 de julho, nós já estamos preparando a organização desse evento para o lançamento, o coquetel de lançamento da regional do Masterboard Sorocaba. Ei! Uau! E a Lilian Bertin agora veio compor esse board aqui conosco para nossa regional. Toda essa expertise. Oba! E eu tenho certeza que os empresários que estiverem conosco terão muito sucesso, resultado e mais que isso, o conselheiro também, ele promove acesso, o networking. Sem E isso é dúvida. muito importante para crescimento. Exato, porque assim, eu posso falar por mim, na minha questão de comunicação, de palestras, acabei tendo muito contato fora do Brasil, em grupos também de negócios fora do Brasil, eu sei que com vocês também não é diferente, então o que a gente puder, né, conectar esses empresários, esses empreendedores, criar experiências também, porque nós temos esse projeto Sim. de criar experiências. Então, eu acho que vai ser muito bacana para as pessoas que aderirem a essa ideia. E vai acontecer dia 27/7 para empresários que serão convidados a dedo. Porque a gente não quer menosprezar ninguém, mas nós precisamos de empresas maduras, é isso, Rodrigo? A gente precisa de empresas que, como você trouxe, né? Que já tem a maturidade, já tem um entendimento. E já estão em um nível que conseguem ter a parte de conselho desse board. Tá. Agora, Angelson, por exemplo, se eu não sei ainda se isso é para mim, se conselho consultivo é para mim, quais são, assim, os pontos importantes que o empresário deve refletir para aderir ao nosso convite? Bem, como nós estamos falando aqui, o Masterboard, ele é justamente para aquela empresa que ela já tem uma estrutura que já funciona. Ele já tem essa mentalidade que, poxa, as questões financeiras, as questões tributárias, jurídicas, de pessoas, RH, são realmente algo que eu tenho que olhar. Então ele já tem uma estrutura montada, porém ele já não está mais conseguindo dar fluência para isso. Ou seja, as decisões começam a ser embaraçadas, já tem uma demora, ele já não consegue mais lidar com tanta demanda do todo o operacional da empresa. É para esse empresário que já tem essa estrutura montada, mas que a estrutura já está maior que ele e talvez ele não tenha essa percepção ainda. Então o Masterboard é para você, porque assim, as empresas, elas não quebram por falta de esforço, por falta de técnica, elas quebram justamente por essa falta de estrutura. E onde buscar essa estrutura? Com pessoas capacitadas que já passaram por isso e que têm essa bagagem para compartilhar. E Fabiana, a sua parte eu vejo que ela é, assim, a cereja do bolo, porque cuidar de pessoas, conectar esse sistema, deixar esse sistema em harmonia, é um olhar que não são todas as empresas que têm. Então, o que você traz? São poucas empresas realmente que têm esse olhar. E, na verdade, nós não começaremos olhando para a empresa em si, mas para o próprio empresário, porque, antes de tudo, tem um CPF por trás. Do CNPJ. Sim, e que sofre muito, Sim. né, porque não consegue tomar decisões ou porque não tem consciência né, do tamanho da empresa ou de todos os conflitos que existem na empresa. Então, a gente vem com esse olhar primeiro para o empresário, inclusive para aquele que funda a empresa, que inicia a empresa, que muitas vezes é visto como aquele que está obsoleto. Eu vejo muitas empresas que vão crescendo ao longo dos anos e que vão chegando para segunda geração, terceira geração, e deixam de olhar para quem fundou essa empresa, como essa empresa iniciou. A gente não está dizendo que não vai ter tecnologia e evolução. Sim, a empresa precisa evoluir, mas ela também precisa olhar para a história dela e entender que essa história tem valor, porque senão muitas pessoas no futuro, muitas empresas no futuro acabam quebrando justamente por falta desse olhar. Então, a gente vem com essa base de que a história, que é o que você está trazendo, histórias de sucesso, a história da empresa tem valor. E ela precisa ser reconhecida para que a empresa possa crescer ainda mais. Prepara, pessoal. Prepara, porque o pessoal está com vontade. E por fim, Natana,
Deixa o seu recado aí pro pessoal. Preparem-se para o Masterboard. Se vocês querem, quanto empresários, se desenvolver quanto pessoas, principalmente porque os CEOs têm uma trajetória muito solitária, esse time vai estar aqui para apoiar vocês quanto humanos. E aí sim a gente vai poder olhar para o crescimento, para a expansão, para tudo da sua empresa, para todas essas partes técnicas para que vocês evoluam. Então, recomendo para que vocês estejam conectados. Também sigam o nosso Instagram, @masterboard.oficial, porque lá a gente vai trazer bastante conteúdo de valor. E teremos o nosso evento dia 27/7 com lista seleta dos empresários aqui de Sorocaba. E, Natana, assim, lembrando, né, como você falou agora aí, ó, essa jornada solitária do empresário, somente agora se ele quiser. Sim. Porque o Masterboard, ele é disruptivo. Exato. Isso era uma coisa que nos incomodava muito, né? Olhar Exato. justamente esse caminho, né? A jornada do empresário Por que tão é tão sozinho? solitário, toda a cadeia, o peso das decisões, tudo nas costas dele. Então, esse foi um dos motivos que nos reuniu, Exato. né? Então, essa jornada não é A mais dor. sozinha. A dor que cada um já sentiu um dia de não ter para quem pedir, Perfeito. né, ajuda. Até tem, mas não o suficiente para trazer uma ajuda de quem já viveu, né? Então a gente está aqui. Todo mundo já teve uma história, todo mundo já tem um background grande e estamos para somar, não é mesmo? Né, como eu falo, não adianta você sangrar em tanque de tubarões. Não é? Muito bom, pessoal. Oficialmente estamos lançando para Sorocaba o Masterboard Regional Sorocaba, com lançamento dia 27 de julho. E se você é médio ou grande empresário e gostaria de ter um conselho consultivo na sua empresa, entre em contato pelo nosso Instagram. Sim, Repete para nós. masterboard.oficial. E a gente terá um imenso prazer em trocar uma ideia. E quem sabe você estará conosco no dia 27. É isso, Fabi? Isso, com certeza. Dia 27 nós esperamos vocês para contribuição e crescimento. Muito bom, pessoal. Esse foi mais um episódio do História de Sucesso Pod. E essa história de sucesso está só começando. Aê. Uau.